Clickers, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu finalmente voltei a gravar vídeo, mas acontece que eu fico procrastinando quando eu tô ansiosa pra fazer um determinado vídeo. Ai, gente, desculpa só isso, beleza? Então vamos lá. Eu acredito que uma das principais preocupações de quem começa a procurar sobre o programa de au pair é: qual agência que eu vou me inscrever? Qual será que é a melhor agência? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas de antemão eu já falo, talvez não exista a melhor agência, mas existe a melhor que se encaixa para o seu perfil. E eu vou falar para vocês como que eu escolhi uma agência que se encaixe legal para o meu perfil. Mas antes de continuar, eu vou falar uma coisa que é muito importante, tá? Se você tá procurando família pelo Au Pair World, pelo Grace Au Pair, sem estar pela agência, se você tá de qualquer forma e receber e-mail e começar a entrar em contato com alguma família que não seja vinculada com a sua agência, em hipótese alguma, mande documento. Em hipótese alguma, mande dinheiro para essa família, gente. Vocês têm que ter certeza absoluta de que ela está atrelada a alguma agência para você ter mais segurança. Nesse caso, eu tô falando em especial dos Estados Unidos e da Holanda, que são países que exigem que tenham agência. Outros países que não exigem que tenham agência, talvez existam formas melhores para você não cair em scam, para você não cair em cilada. Então vamos lá. Quais foram os critérios que me ajudaram a escolher a empresa que eu tô, que é a Au Pair in America? Foram 4 critérios. Primeiro, reconhecimento e experiência da empresa. O segundo, a forma de match. O terceiro, a forma de avaliação da empresa, das pessoas que vão se inscrever nela, tanto au pair quanto família. E o quarto, que são as LCCs. Eu acho que é um dos mais importantes. E eu vou explicar por quê. O primeiro, o reconhecimento e a experiência da empresa. Bom, eu penso da seguinte maneira, gente, que quanto mais tempo de experiência, quanto maior a sua experiência, tem uma maior chance de você ter passado por mais coisas, de você ter passado por mais adversidades do que outras empresas e ter melhores soluções para essas adversidades, uma vez que você já tem experiência com isso, certo? Legal. O outro ponto de ter uma agência que é reconhecida é a quantidade de famílias que ela possui disponíveis. O que acontece? Se você entra em match por X motivo e você tá numa empresa pequena que não tem tanta família, a sua quantidade de escolha de famílias é menor. Então a chance de você encontrar mais famílias ruins é maior. E a chance de você não encontrar uma família também é maior. E você pode acabar tendo que ir para o Brasil pela empresa ser pequena. Agora, se você tá numa empresa maior, com mais família, quando você entra em match, você tem uma maior quantidade de famílias para escolher ou para elas te escolherem. E a possibilidade de você entrar em cilada é menor, porque a quantidade de famílias é maior. E aí tem um ponto que muitas meninas falam, que é: fiquei muito tempo, tô há 1 ano esperando e não entra uma alma viva no meu perfil. Isso eu já vi muito com a Au Pair Care, com a APC. Eu nunca vi isso acontecer na Au Pair na América e na Cultural Care, da menina passar 1 ano no online e não ter famílias no perfil, ou ter 1 ou 2 famílias que não te agrade. Eu sei que teve gente já que passou 6 meses e demorou e tudo bem, mas eu só vi muita gente reclamando de ficar do perfil ficar abandonado na Au Pair Care. Mas também, dentro da Au Pair Care, já vi gente ter um match bem rápido. O que pra mim, gente, não faz uma diferença muito grande. No momento que eu fui escolher a agência, não importava se ia levar tempo ou se não ia levar tempo pra eu fechar o match. O que importava pra mim era como que ia ser o suporte, o apoio, depois que eu chegasse nos Estados Unidos, que é o momento mais importante. Quando você tá no Brasil, gente, com a sua família, esperando, deixa. Minha dica, não pegue empresas menores, pegue empresas maiores. Meu segundo critério é a forma do match. Tem empresas que permitem que você converse com várias famílias ao mesmo tempo e tem empresas que não permitem que você fale com várias famílias ao mesmo tempo. Na Au Pair in America, você faz o seu perfil, as famílias veem todos os perfis e etc.
E você pode lá estar falando com entra uma no seu perfil, ok, 2, 3, 4, e você pode estar falando com as 4, 5 famílias ao mesmo tempo. Já na Cultural Care, elas entram no seu perfil e a partir do momento que você começa a falar com essa família, o seu perfil fica bloqueado, não é visto mais por outras famílias. E na APC, que eu entendi, gente, isso eu li no site, então foi assim que eu entendi. Na APC, o seu perfil tá lá aberto, você começa a falar com uma família, 2 famílias, mas a partir do momento que você tem 2 entrevistas marcadas, o seu perfil é bloqueado e as famílias não podem mais ver você. O maior problema não é as famílias não verem você. O maior problema, na minha opinião, é você não ter uma base de comparação. Na Au Pair na América, você pode falar com 3 famílias ao mesmo tempo. E entre essas 3 famílias, pode ter uma que te agrade mais, em um quesito, e outra talvez não. Mas você tá falando com as 3 ao mesmo tempo e se entendendo o que você quer. Já na Cultural Care, você entra em contato com uma única família e essa única família você não tem uma base de comparação. Não, você tá falando com essa e pronto. Aí, se você libera e fala não pro match pra essa daqui, é quando você pode falar com outras. Só que você já falou não pra essa família, entendeu? E essa já foi. Você não tá mais falando com ela. E daí chega uma segunda que é pior do que aquela. Aí você fica, putz, larguei aquela. E aí você fica com medo de largar essa segunda e vir uma terceira pior. Ou então deixar passar uma família muito boa esperando ver uma melhor, sabe? E pra mim, gente, isso aí é que tá, isso é realmente pessoal. Não vou falar que isso é ruim ou que isso é bom, mas é pessoal. Na minha visão, eu preferi ter a possibilidade de comparar a família. E enquanto que tem gente que talvez fale, não, isso é uma coisa que pode ser positiva pra mim e etc. Então, pra mim isso contou. Já com a APC, eu acho que é legal o método deles, mas ainda assim prefiro ter a possibilidade de estar falando com, sei lá, X família e não ter que me preocupar com isso. O ponto-chave disso, gente, é, de novo, ansiedade, tá? Muita menina. Gente, eu era um poço de ansiedade, sou um poço de ansiedade. Eu acredito que é normal, quando você começa o programa, você fica ansioso pra chegar logo nos Estados Unidos, porque esse é o seu objetivo, certo? Mas isso atrapalha a gente de ter coragem de fazer certas perguntas, com medo de perder família. E aí você, por ansiedade, acaba fechando um match que não seja tão bom. O meu terceiro critério, que é a forma que a agência avalia tanto au pair quanto família. Antes de continuar sobre o meu terceiro critério, eu quero falar uma coisa muito importante. Se você decidiu ser au pair, se você decidiu sair da sua zona de conforto, você já é foda, você já é incrível, porque sair da sua zona de conforto, da sua casa, com os seus amigos, com os seus familiares e vir para um país estrangeiro sem conhecer direito a língua, sabe? Já é uma coisa incrível, já é uma coisa animal, entende? Então, não é porque uma agência pode ter falado não pra você que você não tem que deixar de continuar. E não é porque eu acredito que uma forma de avaliação não seja tão boa que você não é boa. Você é boa e pronto. Eu só acho que a forma de avaliação não é tão legal. A primeira coisa que eu vejo quando falam, eu vou escolher entre au pair in America ou Cultural Care. Chove de comentários. Au pair na América demora muito pra você ficar online. E eu queria entender, gente, da onde tiraram que é negativo demorar pra ficar online. Eu queria entender isso. Só porque, tudo bem, daí entra naquela história de ansiedade de novo, gente. Mas enfim, eu queria entender, pra quem tem 26 anos, 26 e poucos meses, que precisa achar uma família logo, precisa ir pros Estados Unidos, ok, eu entendo que é desesperador você entrar numa empresa que vai levar um tempo pra você ficar online. Esse foi meu caso. Eu já tinha 26 quando eu entreguei os documentos e demorei quase 2 meses pra ficar online. Eu fiquei ansiosa, sim, mas, enfim, eu sabia que essa era a empresa que eu queria e quando eu escolhi ela, eu já sabia que ia demorar. Por que eu não entendo esse pensamento? Porque se você pega uma empresa que te deixa online em 2 dias, significa que talvez não tenha passado por uma avaliação tão séria. Já uma empresa que leva tempo para analisar o seu perfil, etc, 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 significa que teve uma avaliação um pouco mais criteriosa, um pouco mais séria, um pouco mais cuidadosa.
E aí, eu falo isso porque no outro lado da moeda, na hora que eles vão avaliar a família, talvez seja a mesma coisa. Passam mais direto, reto, a empresa que não avalia tanto as meninas, enquanto que a outra empresa que leva mais tempo, que é a Au Pair na América, talvez tenha uma avaliação mais criteriosa das famílias. Isso aqui é muito importante, gente. É determinado pelo governo que toda agência faça checagem de background criminal de todas as famílias. Mas é para vocês saberem, se alguém falar, ai, porque a minha agência faz cheque de background, todas as agências são obrigadas a fazer. E talvez eu não tô convencendo vocês de que a Au Pair na América é melhor, mas eu tô querendo fazer vocês entenderem de que demorar tempo para corrigir o perfil não seja uma coisa negativa, porque se eles demoram para corrigir de vocês, muito provavelmente vão demorar e vão ser criteriosos na avaliação de famílias. E o número 4, a LCCs. Esse a sua coordenadora local, ela é definitivamente o seu maior suporte depois que você chega nos Estados Unidos. E o que acontece? Quando eu recomecei a pesquisar, eu encontrei um vídeo super legal da Jen James, uma fofa, explicando como que ela escolheu a Au Pair na América. Porém, ela disse que ela ouviu em algum lugar que na empresa, na agência dela, era o único lugar que as LCCs eram pagas e nos outros todas elas eram voluntárias. Risca isso, gente. A Jen James, ela é maravilhosa, os vídeos dela são ótimos, mas isso não é verdade. Todas as coordenadoras locais, todas as LCCs são pagas, todas. Porém, não é um valor alto para nenhuma empresa. Todas as empresas, assim, são uma média bem a mesma, sabe? O que acontece é que tem formas de pagamento diferentes entre as empresas para as LCCs. Tem empresa que paga pela quantidade de famílias que elas trazem para o programa. E tem empresas que pagam pela quantidade de famílias que elas dão suporte. E tem empresas que pagam pelos meetings que elas fazem nas casas das famílias. Tem empresa que não paga por isso, o que eu não acho positivo. E aí vai variar. Eu tentei dar uma pesquisada, gente, mas isso é uma coisa bem fechada. Não é fácil de encontrar informação sobre isso. Mas eu penso da seguinte maneira. Eu sei que a Au Pair na América, ela não paga a LCC pela quantidade de famílias que ela traz pelo programa. Ela paga pela quantidade de famílias que dá suporte. Sobre as outras eu não sei, eu não achei. No meu ponto de vista, empresa que paga a LCC pela quantidade de famílias que trazem para o programa é uma empresa que não está se preocupando com o Au Pair. Porque o maior suporte dela é a coordenadora local. Se ela só estiver se preocupando em trazer família, ela não vai estar se preocupando com as au pairs. O outro ponto que eu vi foi de vários comentários nesses posts de host family, de que houve uma rotatividade muito grande das coordenadoras locais. E isso foi tanto da APC, quanto da Cultural Care, quanto da Interexchange. A maioria das LCCs da Au Pair na América, elas ficam mais tempo na empresa. E isso, gente, é importante porque se você entra em rematch e a LCC resolve sair do programa, por mais legal que ela seja, pode te ferrar, porque pode não ser rápido encontrar outra LCC e você ficar dependendo de uma outra pessoa que nem tá perto, não é tão legal, entendeu? Então eu não vou nem falar da LCC ser boa ou não, mas a questão de rotatividade das LCCs não ser positivo. E eu ouvi já que sempre tem rotatividade na Cultural Care e na Au Pair Care, enquanto que na Au Pair na América não. Então, entendam, gente, que a LCC, ela é praticamente 100% do seu suporte a partir do momento que você chega aqui. Se você tiver uma LCC ruim, eu não vou falar que seu ano vai ser ruim, mas vai depender da sua host family. Você vai completamente depender dela, porque se a LCC for ruim e você tiver qualquer problema com a sua família, se ferrou, entendeu? Tipo, não tem muito mais o que... Não tem... Você pode recorrer para o escritório, mas o seu principal apoio ali, a principal pessoa que tá ali é a LCC. E você vai depender dela. Então, dica, gente, quando vocês chegarem, amem a sua LCC de cara. Porque não tem outro jeito, ela vai ser o seu suporte. Esses foram os 4 critérios que eu utilizei para escolher a Au Pair na América como a minha empresa. Eu não tô falando que ela é a melhor, gente, porque pode ter muita gente que fale não, mas os meus critérios foram outros e eu escolhi a Cultural Care, eu escolhi a APC, eu escolhi X empresa ou até mesmo a Interexchange, no caso de homens, de meninos que querem ser au pair, porque eles vão ter 2 escolhas, a Au Pair, que é a Cultural Care e a Interexchange.
vocês podem ter os critérios de vocês, mas eu tô só dando uma ideia de como eu escolhi e como vocês podem escolher. Outra dica que eu li e eu achei fantástico é... se você tá em dúvida entre uma empresa e outra, entra nos sites originais dela e vê como que elas vendem as au pairs para as famílias. Porque isso vai falar muito sobre a empresa. Se a empresa vende de uma forma bem assim, ela vai ser escrava, fica de olho aberto, porque é isso que eles estão passando para as famílias. Se a empresa está vendendo de uma forma de troca cultural, é isso que as famílias estão esperando em ter, entendeu? E, gente, galera, se vocês discordarem de qualquer coisa, se vocês tiverem uma opinião diferente, posta aqui nos comentários, porque quanto mais gente falando sobre o assunto, mais vai ajudar outras meninas que estão na dúvida, tá? E se vocês tiverem outros critérios, se vocês tiverem outros motivos de terem escolhido outras agências, coloca aqui também, porque a intenção é ajudar a galera a escolher a agência e não falar qual que é melhor e qual que é pior, tá certo? Obrigado por assistirem o meu vídeo, dá um curtir, compartilha com a galera que tá em dúvida e continuem acompanhando que logo mais tem vídeo sobre como escolher a host family. Vou fazer outros vídeos sobre como falar com a sua host family, o que perguntar. Então continua acompanhando, tá bom? Obrigado por assistirem. Tchau, tchau!